Você já parou para pensar por que no teatro se usa máscara? Ou melhor, por que o teatro existe? Quem foi a primeira pessoa que teve a ideia de fingir ser outra diante de uma plateia? De onde surgiu essa vontade de representar, de contar histórias atuando, de emocionar o público através de personagens? A verdade é que o teatro, como conhecemos hoje, nasceu há mais de 2 milênios, mas a semente dele é ainda mais antiga. Imagine os primeiros seres humanos reunidos em volta de uma fogueira, contando histórias sobre caçadas, espíritos, deuses. Essa era a forma deles transmitirem conhecimento. Só que aos poucos isso virou mais do que relato. Alguém fazia uma voz diferente, outro imitava os gestos de um animal. Alguém colocava uma máscara rudimentar feita de folhas. E sem perceber, eles estavam criando algo maior. O teatro ritualístico. Sim, o teatro nasceu da religião. Não como entretenimento, mas como um portal entre o mundo humano e o divino. Na Grécia Antiga, isso ganhou uma forma muito mais elaborada. Você já ouviu falar em Dionísio? Ele era o deus do vinho, das festas, da fertilidade e veja só do teatro. Era em sua homenagem que os gregos faziam as primeiras encenações públicas, mas não era uma peça como as de hoje. Eram rituais com cantos, danças e representação de histórias sagradas. E é aí que entra a máscara. Na Grécia Antiga, o teatro era encenado em espaços enormes, ao ar livre. O palco era um semicírculo, cercado por milhares de pessoas. Imagine estar lá no fundo vendo atores no palco. Como distinguir quem era quem? Como saber se o personagem estava triste ou feliz? A solução foi genial. Máscaras exageradas, com expressões claras e bocas abertas que ajudavam até a projetar a voz. Isso mesmo, a máscara era amplificadora, simbólica e mágica. Mas tinha mais. As máscaras não eram só utilitárias. Elas permitiam que um ator representasse vários personagens. Bastava trocar a máscara. Era como se, ao colocá-la, ele deixasse de ser ele mesmo e se tornasse outra pessoa. Em outras palavras, era como dar um corpo a uma ideia. Era como vestir a alma de alguém. Profundo, né? E isso não parou na Grécia. O teatro romano, fortemente inspirado nos gregos, também usava máscaras. Com o tempo, porém, a função teatral foi se transformando. Durante a Idade Média, por exemplo, o teatro quase desapareceu. Ele foi considerado pecaminoso por parte da Igreja. Mas a ironia é que foi justamente a Igreja que trouxe o teatro de volta. Como? Simples, encenando passagens da Bíblia dentro das igrejas para ensinar os fiéis que não sabiam ler. Isso começou pequeno, uma encenação da paixão de Cristo aqui, outra do nascimento de Jesus ali, e, de repente, as peças voltaram com tudo. No período renascentista, o teatro renasceu com força. Surgiram os palcos fechados, os roteiros escritos, os primeiros teatros como espaços culturais permanentes. E, claro, surgiram também novas formas de se expressar. Um exemplo fascinante vem da Itália, a commedia dell'arte, um tipo de teatro popular que usava improviso e, sim, máscaras. Mas essas eram diferentes. Cada máscara representava um tipo fixo de personagem. O velho rabugento, o servo atrapalhado, o jovem apaixonado. Esses arquétipos estão até hoje em filmes, novelas e desenhos. E o mais incrível, muitos dos trejeitos, falas e estilos de comédia da commedia dell'arte inspiraram desde Shakespeare até os palhaços de circo modernos. Sim, o nariz vermelho também é uma herança dessa tradição. E o Japão? Lá também floresceu uma forma de teatro com máscaras. O teatro No. Silencioso, simbólico, preciso. Cada movimento conta uma história. A máscara japonesa é sagrada, carregada de energia espiritual. Quando o ator a coloca, ele não está representando, ele se transforma. E você percebe como essa ideia aparece em diferentes culturas? No teatro africano, por exemplo, as máscaras são parte fundamental dos rituais e espetáculos, representando ancestrais, espíritos da natureza, animais totêmicos. O mesmo acontece entre os povos indígenas da América. O teatro, para eles, não é apenas arte, é ligação com o invisível, é ancestralidade viva. Com o tempo, o teatro foi se aproximando da realidade. Vieram dramaturgos como Molière, que faziam crítica social com humor ácido,
e mais tarde autores como Ibsen e Chekhov, que trouxeram o drama realista para os palcos. As máscaras começaram a desaparecer, mas, de verdade mesmo, elas nunca sumiram. Porque o ator, ao entrar em cena, ainda veste uma máscara invisível, a de um personagem, a de uma emoção, a de uma história. O mais curioso é que mesmo no cinema e na TV, que tecnicamente são sem máscaras, a lógica do teatro está ali. Você assiste um filme, e por mais que saiba que é ficção, você se emociona, torce, chora, ri, você se conecta. O teatro nos ensinou a fazer isso, a contar histórias que mexem com a gente. E se você parar para pensar, nós usamos máscaras todos os dias. Não no rosto, mas no comportamento. A forma como você fala com sua família é diferente de como você fala com um colega de trabalho, certo? Ou como se apresenta em um encontro. Essas máscaras sociais também são formas de representação. O teatro só elevou isso à arte. Agora me diz, você imaginava que aquele palco, aquelas luzes, aquela cortina vermelha tinham raízes tão profundas? Que as máscaras do teatro não eram só adereços, mas símbolos de algo muito maior? O teatro é um espelho da humanidade, um espelho em que nos vemos, mesmo quando estamos representando. E saber disso muda a forma como a gente assiste uma peça, vê um ator em cena, ou até como nos enxergamos no dia a dia. E se você curte descobertas como essa, onde a gente investiga o passado para entender o presente, se histórias como essa fazem você soltar um "nossa, que legal", então este canal foi feito para você. Tem muita coisa ainda para revelar. Siga a gente, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente. E agora que você sabe de onde surgiu o teatro, que tal descobrir de onde surgiu o OK, ou por que usamos emojis para nos comunicar? Spoiler, nada disso é por acaso. Aqui tudo tem uma origem, e às vezes essa origem é muito mais bizarra, mística ou genial do que a gente imagina.